Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge no outro o velho amigo. Nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo. Sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Esse é o soneto do amigo do nosso querido poetinha Vinícius de Moraes. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. Oi, eu sou a Jaqueline Cartelli. E hoje nós vamos conversar com o Carlos Dallagrana e com o Tanis. Eles são músicos aqui da cidade e vão contar pra gente um pouquinho da história deles. Então a gente vai pedir primeiro, para começar, que vocês se apresentem. A gente tem usado essa estratégia aqui no podcast para a pessoa contar um pouquinho sobre ela mesma, que eu acho que é um momento interessante, assim, porque a gente sempre se descreve de formas diferentes com o passar do tempo. Então, quem são o Tanis e o Carlos Dallagrana hoje? Em ordem alfabética? Do jeito que vocês quiserem. Tá bom, então começo eu aqui. Eu sou músico, eu acho que a música ela teve na minha vida desde a infância. Tive influência, acho que familiar, aí minha mãe cantava em grupos de igreja, meus tios também cantavam, tocavam violão. Então, meu irmão mais velho acabava tocando alguma coisa ali, eu ficava de olho, daqui a pouco ele largava aquele instrumento, eu ficava quietinho ali, eu já ia conseguir reproduzir o que ele estava fazendo. Então, né, na época eu não sabia, mas eu já tinha uma certa facilidade com a música, já desde criança. No início dos anos 90, teve um festival aí que eu sempre lembro dele, e gosto de falar, que é aquele festival de música chamado Ficar, que era um festival que tinha um modelo muito bacana, tinha as eliminatórias dele, aconteciam tipo nos colégios, né, assim, nas escolas, e eu acabei participando, né, e acabei vencendo uma eliminatória no Chimansk, quando eu estudava, e participei da final lá no Parque Cachoeira, né, no ginásio. E daí acabei ficando em segundo lugar nesse festival, lá na época. Com o prêmio, acabei comprando meu primeiro instrumento. Mas daí a música, assim, ela sempre teve, né, presente. Mas daí, nesse mesmo período, eu lembro que também acabei, assim, vivendo outras experiências nas artes. Acabei fazendo um curso de desenho, né, não levei o menor jeito para desenho, mas acabei fazendo também um curso de teatro lá, que o Eliseu era o professor na época também, né, mas também, assim, a minha parte de ator também não aflorou tanto quanto a música, né. Também lembro, assim, nesse mesmo período que tinha uma coisa muito bacana na cidade, que era um grupo de festivais de música, que era o Grária Planta Araucária Canta, né, que tinha lá bastante gente interessante, como a Dona Angélica, né, era uma das pessoas que participava, o próprio Eliseu também participou em alguns festivais. Então, eu fiz parte desse grupo durante um período que também foi muito rico, assim. Acabei tendo aí o convite do Tanis para participar de uma banda aí que a gente tinha na época, aí, que era uma banda chamada Banda Alternativa, né, que acabou participando, fazendo shows aí pelo Paraná todo, foram mais de 50 cidades de shows, então foi um período bem rico também, né. Aí depois dos anos 2000, pelo que eu lembro, assim, também teve essa era tecnológica, né, acabei comprando computador, fazendo as primeiras produções de áudio digital, isso já me levou também a participar de fazer trilhas para teatro, e mais à frente também já acabei enveredando um pouco para outra área, que é a área de análise de sistemas, né, que me graduei, né, como analista de sistemas também,
E atualmente, assim, eu tô na atividade também, né, como músico, eu participo aí da banda Duo Brothers, né, e é isso aí. Vou ficar Eu quieto. sou um cigano na música, né? Eu comecei tocando violão, roubando o violãozinho da minha irmã, né? Ela ganhou um violão com 12 anos de idade, e eu fiquei chateado, que o pai deu um violão para ela e não deu para mim o violão. Eu acabei aprendendo a tocar violão, e minha irmã não aprendeu. Até hoje ela não sabe tocar violão, a Neuza, né? Depois eu fui pro Cefet, no Cefet entrei na banda, Cefet, antiga escola técnica dos anos 80. Da banda aí eu fui fazer Belas Artes, né? E depois eu tive esse tempo que eu toquei com o Dala, né? Convidei o Dala para tocar, fazer show pelo Paraná aí, fazer baile, essas coisas, né, Dala? É isso aí. Fiz Belas Artes depois viajei, fui para Bahia, fiquei um tempo na Bahia, e aí volto para cá, volto para Paraná, e eu tô meio fora da cena, né? Mas aí fiz uma especialização em música popular brasileira, e faz uns 3 anos aí que eu resolvi retomar definitivamente com a entrada no grupo de música popular da UFPR. Paralelamente, aí eu saí do Ministério da Fazenda, fui para o IFPR, e no IFPR também trabalho com a piazada lá, lecionando, mexendo com música lá também. Grosso modo é isso, ó, Madala, eu fiz resumido aqui, cara, não é que nem Porra, você. oh, você está de parabéns, senhor. Eu me enrolei bastante aqui, mas tudo bem. Não, mas Mas é isso aí, eu costumo dizer que eu sou um cigano da música, porque, assim, eu já não tenho mais um ponto fixo, né? A gente gira por tudo quanto é canto, conhece música, a música é universal, né? Você conhece música no mundo inteiro, né? Você só mora num determinado, não mora em Araucária, mas hoje em dia, com a possibilidade da internet, a gente se relaciona com o mundo inteiro. Então, a ideia era vocês falarem mesmo o que vocês quisessem. Essa banda, assim, eu acho que foi um momento bem importante, assim, para várias pessoas da cidade, né? Porque eu acho que ali surgiu Márcia Bovo, Viviane Buiá, aí o Carlos, acho que tinha o Niva, tinha uma galera ali nessa banda. Enfim, eu não conheço muito bem essa história aí. Aí talvez você pudesse contar pra gente um pouco, Tanis, porque eu acho que esses pontos, assim, são importantes da história da cidade, né? Então, se vocês pudessem contar um pouquinho sobre como era essa banda, o que ela fazia, enfim, quem integrava e qual que era teu plano quando você montou. Eu começo aqui, o Dala vai emendando aí, viu, Dala? Tá bom. Na realidade, eu sempre defendi a profissionalização do artista. O artista, antes de tudo, é um trabalhador e tem que ter uma remuneração por esse trabalho que ele presta à comunidade. Com esta visão, naquela época, surgiu a oportunidade de montar uma banda profissional, e foi o que nós fizemos na época. Os músicos recebiam por mês, né? Eu acho que era por mês. E cachê só quando nós passamos a tocar bailes, aí eram cachês. Mas mesmo assim, a rádio alternativa, quem cuidava da banda alternativa, ela pagava mensalmente os músicos. E aí nós ensaiávamos, etc e tal, sempre procurando dar o melhor de nós. E aí, nessa de profissionalizar a música, nós não tínhamos, digamos assim, preconceitos em relação a este ou aquele estilo. Porque a arte, ela tem vários segmentos. E a gente tem que ver o que tem de bom em cada um dos segmentos, né? E a banda alternativa, a gente quase que daquela leva dos festivais, que tinha os Festicar, os Ficars da vida, a gente conheceu bastante gente boa. E ali na alternativa nós fizemos uma seleção de músicos e cantores e artistas que levavam jeito para esta coisa. Fala um pouquinho lá da alternativa, Dala. O que você lembra daquela época lá? Pô, eu lembro que foi um período assim muito muito bacana de estar ali, porque estava aprendendo, eu estava aprendendo, me desenvolvendo, né? Acho que os outros ali também, né? De alguma forma. Então era bacana porque a gente fazia, tipo, eu cumpria um período ali de trabalho mesmo, né? Assim, era no período da manhã, fazia um horário lá das 8 ao meio-dia, aí retornava lá das 13 às 17 e depois, no período da noite, tinha um ensaio ainda com a banda, né? Então eu acabava estudando bastante durante o dia todo aí com o Tanis e tal, então era um período muito muito bacana, né? Foi muito rico, né, de aprendizado, né?
Além disso, nós tínhamos lá também, desculpa interromper você, Dalém, nós tínhamos equipe técnica, né? Tinha o Elton, que era o rapaz do som lá, que cuidava da questão do som, ficava o tempo todo consertando equipamento. Nós tínhamos uma estrutura, a própria rádio alternativa, que ficava no Pilarzinho, que dava sustentação financeira para que a gente pudesse tocar as coisas. Eu fazia mais a direção artística e musical, mais a direção musical em si. E era meio na vontade o negócio, não era? Apesar de, né? Era meio na vontade, o pessoal combinava e fazia. Não, era uma banda assim que eu via, pelo menos assim, pelo que eu lembro, era bem organizada, assim, né? Então, tipo, diferente das outras bandas que eu tinha participado e de outras que eu participei depois, que não deram muito certo, assim, ela tinha bastante organização, né? Inclusive, você comentou, né, você comentou aí do Elton, era legal que além dele fazer todas essas, trabalhar nas questões técnicas, de concerto, de equipamento, ele participava de alguns ensaios para ver como a banda estava tocando e tal, e já ficava imaginando como ele ia fazer a parte dele também. Então era um grupo assim bem, bem unido, com muita vontade, né? Dá para destacar chamava também. Ele de quinto músico, né? Ele era o quinto músico. Tinha o baixo, a bateria, o tecladista e a guitarra, e o quinto músico que é quem opera o som lá, técnico de som. Iluminação, técnico de iluminação e de som. Ele era responsável para o som sair redondinho, né? Então, é uma perspectiva profissional. E os artistas em si eram os cantores, né? O cantor e a cantora. O Dilmar, que é hoje dono da banda Metrô lá em Maringá, né? E as meninas, né? A Márcia Bovo e a Viviane Buiar, né? Então eram os cantores da época. Nós tínhamos tínhamos muito clara essa questão de projeção de marketing e tudo mais, né? Durou lá até 95, 96, né? Eu fiquei curiosa também um pouco para saber do Carlos. Você falou de um projeto que tinha aqui em Araucária também, que foi mais ou menos dessa época. Você podia falar um pouquinho mais sobre? Do qual que você fala ali do grupo de festivais? Isso, Gralha Canta, Gralha Planta, Araucária Canta. Isso, então, era um grupo aí de fomento aí que a própria prefeitura aí, né, o poder público, ele dava uma espécie de apoio para que os artistas locais aí que estavam inseridos nesse grupo pudessem participar de festivais aí para levar o nome da cidade e tal, né? Então isso era algo bem, bem interessante, né, de ver, porque tinha toda uma organização ali também, tinha as pessoas que estavam mais à frente, como a própria Dona Angélica, mas tinham pessoas de muito talento ali, né, também, como a Eva Koller, bandas participavam, e funcionava dessa forma, tinha um apoio, a gente se organizava separadamente, cada grupo, cada artista se preparava sozinho, e daí se inscrevia no festival, né? E daí os que eram selecionados nesse festival ia de Kombi da prefeitura e tal, era muito divertido, assim, era um período assim bem, bem bacana também de ter vivido com essas pessoas aí. Eu não participei, porque eu acho que isso aconteceu por essa época também, né? E depois eu fiquei 10 anos fora, né? Fiquei 1995 até 2004, eu fiquei fora aqui do município. Então eu não participei, mas sabia da existência do grupo, né? Eu sabia que participava em muitos festivais, inclusive traziam troféus para a Araucária, né? A Angélica trazia, cada vez que ia no festival, ela trazia um troféu. É verdade. Isso. É isso eu mesmo. lembro, lógico, do nosso lado, a gente ia chegando no festival, já tinha alguns nomes, assim, que a gente falava, putz, de novo essa pessoa aí, tipo, a gente já tinha medo de algumas pessoas, também respeito, né, vamos dizer assim. E, por outro lado, eles também sabiam que o grupo da Araucária estava chegando, vinha pedrada também, porque tinha um pessoal muito bom ali, né, com a Dona Angélica, ali que cantava muito, assim, né. Agora eu queria fazer um registro aqui, importante que se faça esse registro. Tudo isso tem uma base, e esta base, ela está lá no Cireno Belo, Tio Belo, no pessoal da cultura daquela época, está nos festivais. Tudo isso foi muito rico ali nos anos 80 e 90, até o final de 2000. Me corrija se eu estiver errado, mas esta base é o que estruturou esta riqueza em termos de projeção, ou seja, as pessoas dentro do município puderam ser reveladas. O que eu quero dizer com isso? Que existem muitos talentos dentro do município, devem existir, só falta para essas pessoas a possibilidade de serem revelados, tal qual naquela época as pessoas eram, né? Então,
o poder público tem que atuar nesse sentido para revelar essas pessoas que estão escondidas por aí dentro do município. O município deve ter muita gente boa aí dentro do município. Penso eu, né? Não, tá corretíssimo, viu? Eu lembro que nesse período aí, no início dos anos 80, aí, né, tinha um grupo de jovens, um pessoal que movimentava a cultura da cidade, né? Então, a partir daí, essas pessoas, também o tempo foi passando, elas acabaram, de certa forma, algumas assumindo cargos aí dentro da Secretaria de Cultura e já entendiam que era todo um caminhar que precisava. Então, eles incentivavam, porque eles já sentiram na pele anteriormente que precisava de um apoio, né? E às vezes eles não tinham, né? E com o passar do Muito bem tempo... lembrado. Eu não sei se é o PAN que você está falando, do Paz e Amor da Mocidade, era um grupo de jovens, exatamente, né? Fazia exatamente. chocante lá no seminário, Isso, etc. chocante. Então, era uma galera doída, viu? Pessoal que não deixava. Isso, e com o passar do tempo, daí essas políticas públicas elas foram sendo levadas mais a sério, né, no passar do tempo e tal, e que gerou aí bastante evolução, né, na área da cultura nos anos seguintes, aí, porque além desse incentivo que foi dado na sequência, veio à tona toda uma questão legal, né, dentro da Secretaria de Cultura, aí, do Poder Público, que foi questão do Conselho de Cultura, né, quando foi instituído. Então, tudo isso foi ganhando corpo e deixando a cultura da cidade cada vez mais forte. Só que isso foi até determinado ponto, né? Nos últimos anos, o que a gente vê realmente não tem mais o apoio que tinha para as pessoas. Essa descoberta cada hora está mais difícil de novos talentos, porque quem deveria fazer o papel não faz, né, como deveria. Então, acredito assim que toda vamos dizer, uma crescente que veio dos anos 80, 90, dos anos 2000 ali, toda essa década toda aí que veio até metade da década dessa passada agora, ela foi se perdendo nos últimos anos, infelizmente, né? Eu espero que, de alguma forma, isso possa ser retomado aí o mais breve possível, né? Eu acho que é bem isso, né? Eu queria retomar essa coisa das bandas e tal ali, porque se pensar, era todo mundo muito jovem e tinha um estímulo, né, para você fazer alguma coisa, enfim. E como a gente pode acreditar no sonho quando alguém acredita na gente, né? E como é possível, porque a gente não morreu até agora, então é possível a gente viver, né, do que a gente gosta, enfim, é sofrido, claro, é uma luta, mas é possível, só que a gente não tem isso acontecendo agora. A gente está num lapso aí de no mínimo 5 anos, né, onde a Araucária não estimula nada, você não tem nem os setores funcionando corretamente, você não tem mais nada acontecendo. Eu fico muito preocupada com como isso vai ficar, isso vai repercutir na questão da cidade daqui para frente, né? Porque vai ficar um buraco aí, que a gente vai ficar sem artistas, ou pelo menos sem gente, pelo menos sendo estimulada a acreditar nisso também, né? A gente vai acabar criando mão de obra para a empresa, porque parece que é só isso que a gente faz, assim, a gente está roubando da nossa cidade a possibilidade de sonhar, né? Até por isso que eu acho que é legal a gente fazer esses registros, assim, de como essas coisas fizeram diferença na vida da gente, né? Pra gente poder pensar como que vai ficar agora se ninguém fizer nada, né? Eu acho que uma coisa que eles falaram também, que é legal registrar e que talvez sirva como exemplo, é a questão da organização, né? Tipo, porque eles eram um grupo organizado, pelo que eles falaram, tanto ali da banda alternativa, quanto desses outros grupos que o Carlos mencionou. Então, quer dizer, eu acho que essa pressão, essa organização e uma pressão em cima do poder público também é necessária, né, por parte dos artistas, por parte dos músicos, para que de repente também aconteça alguma coisa. Já que isso que você está falando é fundamental. Eu vejo porque eu atualmente eu estou em dois grupos institucionalizados. Um dos grupos é o grupo da Universidade Federal do Paraná, o grupo de música popular brasileira da Universidade Federal do Paraná. Está institucionalizado há mais de 25 anos. Mas lá, agora saiu o edital, 25 bolsas cultura, ou seja, o cara lá é chefe de naipe, o cara é produtor, não sei o que, é R$ 400 lá por mês, para ele poder... Então, essas coisas são fundamentais para a manutenção desses grupos artísticos. Se não tiver um apoio institucional, seja da iniciativa privada, seja de um órgão público, esses grupos eles não avançam. Um outro grupo que eu estou é o do Instituto Federal do Paraná. Lá também é institucionalizado. Quer dizer,
A gente montou um grupo para lecionar música e fazer música lá, ligados diretamente ao gabinete da Direção-Geral do Instituto Federal do Paraná. E agora nós estamos correndo atrás para vir a verba carimbada de Bolsa Cultura. Então, a organização, ela é importante, quer dizer, você sabe que essas pessoas estão aí, mas o poder público, as instituições, eu acho assim, o povo unido, ok, ele consegue gritar, mas são as instituições que têm que oportunizar as pessoas para que elas possam avançar. É uma obrigação do poder público. Eu não vejo de outra maneira. Porque se você pode ter muita vontade, eu tenho um monte de vontade, mas se você não tem apoio de ninguém, como é que você vai com vontade? Você não vai a lugar nenhum. Mesmo que você se reúna com um monte de gente, somos 100 músicos aqui, vamos montar uma associação e vamos gritar. Ok. Se o poder público não quiser, vocês vão ser 100 pessoas organizadas sem dinheiro. Então, eu só trago essa reflexão, né? Isso é muito importante, né? Mas, lógico, independente disso, eu que amo a arte, o Carlos que ama a arte, a gente vai tocando o barco. Ele toca lá, vai sobrevivendo, faz cachê dele, eu também me viro, a gente vai se virando, né? É isso mesmo. Então, eu queria voltar nisso, assim, talvez que vocês falassem um pouco sobre por que a música é importante para vocês. Assim, tipo, por que a música e por que ela é importante? Por que vocês não podem fazer outra coisa, por exemplo? Por que vocês não desistiram até agora? Por que a música e por que insistir nisso até agora? Eu, de toda forma, assim, eu acabo não fazendo só música, né? Porque acabo tendo outros projetos aí para ter alguma renda que não dependa só da música, mas em grande parte, fora agora esse período de pandemia que parou tudo, né? Então, grande parte são os cachês mesmo que acabam me sustentando aí. Mas, de toda forma, a importância da música, para mim, ela é fundamental, né, na vida de uma pessoa, na minha vida, principalmente, porque ela foi, para mim, uma oportunidade, ela é uma oportunidade de autoconhecimento, né, para as pessoas. Então, você também, além desse autoconhecimento, você ainda tem como, de certa forma, demonstrar amor ao próximo, né, quando você está fazendo arte, tocando, né, fazendo música. Porque quando a gente toca, tá fazendo música, assim, tipo, para as pessoas, não é só diversão, como muita gente vê, não é só pelo cachê, é algo, assim, muito mais profundo, né? Você pode pensar, assim, por que uma pessoa vai ver uma música ao vivo, uma banda tocando, um artista, né, se apresentando? Tipo, lógico, né, vai por diversão, claro, né, mas mais a fundo, será que ela, de repente, ela tá se sentindo sozinha, ela tá querendo mais companhia, então ela vai lá, de repente ela tem um grupo de pessoas, talvez ela tenha tido problemas pessoais que fizeram que ela não quisesse ficar em casa, e ela quis sair, ela foi até aquele local, talvez ela tenha tido uma semana muito ruim, frustrante no trabalho, onde, né, as coisas não deram certas, então ela está precisando de alguma forma extravasar, gritar, cantar, né? Então, assim, a música, ela é algo assim muito forte, ela tem um grande impacto na vida das pessoas, assim, que vai muito além da diversão, de tocar, também é para isso, né, lógico, né, mas ela serve para muitas coisas, ela tem uma importância enorme, mesmo que as pessoas, né, não percebam isso, ela é extremamente importante, né, como as demais áreas da arte, né, a cultura, né, como um todo, né. Especificamente da música, é isso mesmo, Carlos. Fazer música é uma questão existencial, é uma questão humana. Eu diria até que a música é a própria vida humana. Por quê? Porque todos os seres humanos vivem em um determinado ritmo. Eles passam pelo tempo num determinado compasso musical, mais acelerado, mais calmo. E o tempo todo fazem um discurso melódico. Nós quatro aqui estamos hoje fazendo música, sociologicamente, no espaço harmônico, filosoficamente, através do discurso de cada um, e ritmicamente dentro do nosso tempo existencial. Então, a música é a própria vida, é a própria existência. Por isso que as pessoas se conectam com a música, independente de estilo ou gênero. Não há como você viver sem música, porque se você viver sem música, você não vive, você morre. Não há vida, porque a música se confunde com a própria vida. Então, quando todos tiverem esta consciência
da música e seu papel transcendente, seu papel espiritual, nós viveremos com certeza um mundo melhor. Quando o Dala fala, ele está cantando ali, está fazendo a música. Quando as pessoas se manifestam, elas estão fazendo música o tempo todo. Então, todo mundo é músico, todo mundo vive, todo mundo existe, né? É por isso, a música para mim é isso. Por isso que é tão importante. Então, eu gosto de falar das paixões, assim, porque eu acho que é um jeito importante das pessoas entenderem, assim, por que que a gente insiste, por que que a gente continua tentando, por que que a gente não para, né? Porque eu acho também que a arte é um jeito da gente dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? Que a gente também sente o que elas sentem, enfim, é um jeito de compartilhar essas coisas da vida que comer e comprar roupa não sustentam, né? Tipo, ter um iPhone não resolve. Eu acho que isso é muito legal com relação à arte. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, uma coisa que você queira dizer para o mundo e que seja preciso ser dito e precisa ficar registrado, assim. Isso é uma coisa que eu quero dizer e eu quero que algum dia alguém ouça isso em algum lugar. A gente não sabe se muitas pessoas ouvem o nosso podcast, mas ele fica lá e vai ficando e um dia alguém vai ouvir, né? É o seguinte, recentemente eu convidei o Dala, nós estamos fazendo um projeto aí de unir os músicos pelo Brasil afora, né? Que é o Brasil Brass Band. Você topa, ele topa. Ele não só topou, como ele encarou a coisa de frente. O cara assumiu a direção artística, a parte de mídia, não sei o quê. Oh, eu não manjo muito desse negócio aí de Instagram. Aí ela deixa comigo aqui. Pai, foi lá e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, lá nós temos músicos do Nordeste, da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Minas, do Rio de Janeiro, do Paraná, de tudo quanto é canto, músicos simples, músicos especialistas, maestros, então você tem todos, independente da competência técnica como instrumentista, são excelentes músicos. Eles têm que ter essa oportunidade. E isso, quer dizer, a pandemia nos trouxe essa oportunidade, nos trouxe a dificuldade e, ao mesmo tempo, a oportunidade de tocar junto. Eu estou adorando tocar com o Brasil Brass Band, e fazer os projetos com o Brasil Brass Band, que é um projeto paralelo que o Dala participa junto comigo. E o que eu queria dizer, já colocando tudo isso, é que para você fazer sua arte, independente do que eu falei sobre profissionalização ou sobre a necessidade de institucionalização, ou seja, a necessidade de sobrevivência, se você ama a sua arte, você vai fazer. Você não vai desistir nunca, né? E é isso que vai te manter vivo. Então, é isso. Eu vejo aqueles músicos lá do Brasil Brass Band, a vontade que eles têm de fazer em casa o seu vídeo, de tocar sua música, de mandar para a gente reunir, fazer lá as colagens, fazer as montagens do áudio. Então, eu acho muito importante, eu acho bacana isso. E o que eu gostaria de dizer para as pessoas que nos escutam é que, independente das dificuldades, insista na sua arte. Você um dia vai chegar e você vai ser reconhecido pela sua arte, por sua arte. Eu tenho certeza disso. Aproveitando, então, aí o gancho aí do Tânis aí a respeito da persistência que as pessoas têm que ter. Então, meu recado é para você, artista, não desistir jamais. Continue. Eu sei que as situações, elas são todas para colocar a pessoa à prova a todo instante. São muitas dificuldades, falta de patrocínio, contratante que não cumpre com a sua parte, então, assim, são várias as dificuldades, né? Quem deveria ajudar não ajuda, não incentiva, mas não desista porque o que você faz enquanto artista é muito importante para o contexto geral, para a nossa existência. A nossa história toda está sendo contada agora, nesse momento. Lá na frente, daqui 50, 100 anos, vai ter alguém contando a história pelo que a gente passou e essa história a gente está construindo agora. Então, você, artista, está fazendo essa história nesse momento, então não pode desistir, hipótese alguma, tem que tocar para frente, nem que seja no menor tempo que você tenha disponível no seu dia, se não puder ser em tempo integral, como muita gente faz, mas que não deixe de lado, né? Porque a cultura, sim, ela é muito importante, muita gente vai dizer que não, porque tem coisa que é mais importante, tudo bem, tem muita coisa importante que ela tem que ser levada juntamente, na minha opinião, com a cultura também,
que muitas vezes é deixado de lado. Então, lute sempre para que a gente tenha cultura a todo instante, tenha arte a todo instante para todos, tenha que ser cobrado sempre, tem que cobrar de quem tem que ser cobrado, que são os gestores públicos, eles precisam fazer a parte deles sempre. Que eles façam o que a gente já espera deles, vamos dizer assim, qualquer pessoa espera, que eles têm que investir em saúde, em segurança, têm que investir nas demais áreas aí que são mais visadas, vamos dizer assim, as que mais aparecem, mas têm que investir da mesma forma na cultura também, porque a cultura, ela é parte de um todo, né? Então, a gente não pode jamais esquecer de que nós estamos fazendo a história, nós somos a própria cultura, então não desista nunca. Eu queria saber também, assim, o que vocês vão acrescentar, por exemplo, daqui a, sei lá, alguns anos, se a gente fizer um novo podcast, o que vocês vão acrescentar nessa biografia de vocês em época de pandemia? Nesse um ano aí, o que vocês aprenderam na música, na profissão de vocês? O que mudou? O que vocês vão trazer a mais pra gente daqui a um tempo? Com a pandemia, a gente fica mais em casa, né? O nosso trabalho burocrático, né? Porque eu sou servidor público federal, passei pelo Ministério da Fazenda, atualmente estou no Ministério da Educação, sofri do Ministério da Educação. Então, a pandemia, você em 4 horas, você despacha todos os processos que você tem que despachar e lhe resta mais 4 horas. Nessas 4 horas, eu estou aproveitando para estudar choros, né? Então, eu criei um canalzinho do YouTube lá e conversei com o Fernando Sete Cordas. Ele veio para o Festival de Música de Curitiba, agora, no início deste ano, e falei, Fernando, é um violonista, não sei se é do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, você deixa eu utilizar os seus vídeos para gravar choros? Ele falou, não, Thales, fique à vontade. Então, eu tô com um projeto aí de produzir 60 choros com um tutorial, quer dizer, ele tem um papel mais didático, né? Ele é tocado numa velocidade um pouquinho mais lenta e no final do choro eu coloco a partitura para que os músicos que se interessam por choro possam tocar junto na internet. Então, a pandemia vai me trazer, agora termina em junho, 30 de junho, encerramos aí, a nossa portaria está até 30 de junho para retornar presencialmente a partir de 30 de junho, mas até lá, e eu vou continuar produzindo pelo menos um vídeo por semana, um vídeo a cada 2 semanas, para que as pessoas que gostam de choro possam aprender e tocar choro comigo, com o Thanes e com o Fernando Sete Cordas. É isso que a pandemia vai deixar de legado. E eu aproveitei a pandemia para trabalhar nesse projeto. Pois olha, eu, na verdade, assim, eu acredito que se num podcast futuro eu conseguisse falar que foi concluído, por exemplo, um disco aí, uma série de músicas que eu fiz à distância com o Fábio Ayduque, né, que é um grande amigo que eu tenho aí, um grande compositor também da cidade, está por finalizar agora, o material está todo com ele, depois de a gente ter feito toda a parte de composição à distância, ele ficou com o material e está para finalizar, então vai colocar alguns instrumentos que estão faltando, vai também fazer a parte de mixagem e finalização desse projeto, né? Então é um projeto ali que a gente fez, primeiro, para tentar deixar registrado toda essa angústia que a gente sentiu de não poder mais estar próximo, né, uns dos outros, né, o que esse momento trouxe para a gente de afastamento, né, mas a gente ainda estando conectado de alguma forma e tentou registrar isso. Então, se lá na frente eu conseguir falar que esse projeto terminou, eu vou estar muito feliz e realizado. E outro projeto que eu tenho tocado já desde o início da pandemia, já no ano passado, como a renda com música, os cachês diminuíram, né, drasticamente, chegou a 0. Então eu busquei formas de fazer alguma renda extra em casa mesmo, né, então pela internet. Então fiz aí um curso, ainda estou fazendo um curso bem extenso de marketing digital. Então ali são várias formas que você tem de buscar alguma renda e tal. E uma delas, assim, que eu gostei, estou fazendo, que é um canal no YouTube que eu tenho, que é um contando histórias. Então, nesse canal, o objetivo que eu tenho ali é de registrar fatos, acontecimentos, histórias de pessoas
mundo afora aí que sejam interessantes, que eu acredito que devam ficar para posteridade, então é mais como um registro ali. Então, se lá na frente eu conseguir fazer com que esse canal ele ganhe uma abrangência maior e possa, de repente, ficar aí como um registro para a história, eu vou ficar muito feliz e satisfeito de chegar a dizer que ele está vivo até lá, e é isso aí. Eu acho que são os duas grandes vontades que eu tenho. Eu fui lá no teu canal. No teu canal lá só tem gente bam lá, só famosão lá, cara. Porque deu a história da Ana Frazão aí, da Jaque, do Carlos Dalla, do Tanis, pô, tem que pôr gente da terrinha aqui também, pô. Põe lá junto com aquela galera lá, tá? Não, a ideia é justamente essa. Esse início por estratégia mesmo de marketing, é necessário que seja feito dessa forma aí. Mas a partir do momento que o canal ele tem uma relevância... Eliseu Voronkov, cara, pelo amor de Deus, Eliseu Voronkov, cara. Com certeza, eu acredito que o Eliseu é o primeiro da minha lista, assim que passar esse período aí Tem um período que você tem que cumprir algumas regras que são exigidas lá pelo próprio YouTube, né, para que teu canal tenha alguma certa relevância. Aceita. Então tá bom, mas são fases do projeto. Estou na primeira fase ainda. Quem sabe no próximo podcast eu já venho dizendo que, né, a gente já está numa nova fase lá e os artistas da Araucária vão se fazer presente lá também. Eu vou aproveitar o gancho, né, de falar de não desistir e de dizer sim para as coisas. A gente tem de hábito, a gente adquiriu esse hábito, na verdade, com a casa, que foi um hábito de dizer sim. Então, tipo, as pessoas chegam, eu tenho uma ideia, a gente diz, não, a gente vai fazer, é sim, vamos fazer. Mas encontrei com o Tanis um dia, né? Falei, a gente tem uma casa ali. Eu vou lá conhecer. Vou lá, foi. Aí eu falei, Tanis, nós vamos fazer um evento de poesia aí, final de semana. Chegou lá, tocou. Cara, aquele evento eu achei que foi um dos mais legais que a gente fez, porque era chuva, né? E a gente ficou trancado lá na cozinha, falando poesia, tocando sax, cantando. Foi muito legal, né? Foi um evento muito, muito bacana. O pessoal vai se animando, foi pegando livro e foi lendo texto, e como foi legal, né? Então, eu acho que essa possibilidade também de a gente não desistir, da gente dizer sim para as coisas, sempre dá oportunidade de que novas coisas aconteçam, de que encontros bacanas rolem, né? E essa semana, eu e a Jaque, a gente andava meio desanimada, né? A gente tá falando, a gente tem que se ajudar a não desanimar, porque não adianta. Porque daí, se desanimar, daí acabou tudo, né? Então tem que manter aí a ano força. Que vem estamos tudo junto aí, a gente acaba com esse negócio tudo esse ano aí, tomara, né? E aí ano que vem vamos nos reunir aí, pessoal, agitar a cidade aí, agitar a City aí. A nossa cidade está precisando mesmo, eu acho, de que alguma coisa aconteça, né? Até o poder público entender o papel dela, que é o fomento, na verdade, né? Cultura as pessoas já fazem, né? Elas precisam, a cidade precisa fomentar, distribuir, fazer as pessoas conhecerem. É só isso que a cidade precisa fazer e não consegue fazer nesse momento. Mas, enfim. Jaque, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, tá, Suzy. A Suzy? Para agradecer. Quero agradecer, então, a resposta aos convidados, enfim, a aula que eles trouxeram hoje sobre música. E é isso mesmo, o negócio é não desistir. E estaremos juntos, e em breve, esperamos. Prazer muito falar com a galera aí. O Dalla agora tá um cara sério, de barba, bigode e tal, né? É isso aí, né? Que nada, só aparência, continua o mesmo. Tá certo. Então, é um prazer. Eu gostei muito do bate-papo. Acho que esses bate-papos têm que ser feitos mais vezes. Nós temos que discutir realmente essas questões. Não podemos parar de falar. O que nós temos é o poder da fala, né? Aquilo que está dentro da gente e dar continuidade. E como você comentou, Dalla, a cultura ela é responsável pela integralidade do ser humano, né? Um ser humano com formação somente técnica ou somente formação humana, sem ter a arte, ele não é íntegro, ele não está formado na sua integralidade, ele não tem poder de crítica. Então, é uma necessidade. O interesse das lideranças que querem se perpetuar no poder é justamente tolir a cultura, porque se você ter um povo, um cidadão culto, você vai ter cidadãos críticos, né? E cidadãos críticos incomodam o poder, né? Então, e a integralidade, quer dizer, a formação integral depende da cultura. E no meu caso, e no seu caso, né?
especificamente da música, que é a nossa arte, né? Nossa arte. Prazer conversar com vocês, viu? Espero novos bate-papos desse tipo aqui. Gostei, viu? Então, agradecer imensamente que vocês toparam conversar com a gente e que é isso, assim, acho que se todo mundo continuar, a nossa rede não termina, né? Por mais que o poder público tente nos boicotar, tente deixar a cultura de lado, a gente faz ela continuar viva e acontecendo, né? Independente de qualquer coisa. Então é isso. Obrigada. Eu quero agradecer também o convite de vocês aí. Muito bacana participar desse podcast, poder falar um pouco a respeito aí de todas essas questões que permeiam aí a cultura, aí a nossa cidade, aí, muito legal. E parabenizar, né, vocês aí, Ana, aí pela casa Eliseu Voronkoff, que você vem tocando aí, que é um grito de resistência aí que tem na cidade, aí, muito bacana de acompanhar. Você também, já que pelo Capitulê também é um projeto muito legal, e sem falar desse projeto, né, do podcast aí, da Casa de Gata, né, que vocês têm, né, que tem esse objetivo aí, mais do que nunca, de registrar, né, essas conversas aí como um legado histórico aí, né, da nossa cidade, dos artistas e tudo. Parabéns a todos aí. Então é isso. Obrigada. Nosso podcast tem saído de 15 em 15 dias. Ouçam os outros episódios. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Olá, aqui é o Johnny do Cineclube Gengibirra, participando mais uma vez da Casa de Gata para trazer uma dica de filme. O filme que eu quero falar essa semana é um filme de esporte, um gênero que muita gente gosta bastante, filme sobre futebol americano, basquete, golfe, histórias de Olimpíadas, de Copa do Mundo, né? Tem bastante filme muito bacana sobre isso. E um que eu quero falar para quem gosta de futebol é um filme chamado Verão de 92. É um filme dinamarquês, o que é muito legal por ser de um país diferente. E é um filme dinamarquês sobre a seleção de futebol da Dinamarca que ganhou o campeonato europeu no ano de 1992. Então é uma história bem bacana. O filme é uma dramédia, né? Uma mistura de drama com comédia. E ele conta de uma maneira bem animada aquilo que foi, na época, né, considerada uma das maiores surpresas da história do futebol europeu, que é uma seleção pequena. A seleção da Dinamarca não tinha muita tradição e foi campeã, né? Então, filmes de esporte são filmes que geralmente trazem histórias de superação, né? Histórias muito legais, assim, de times e de pessoas que conseguiram alcançar vitórias muito expressivas, mesmo não sendo considerados favoritos, né? Então, é um gênero que eu gosto bastante, tem bastante gente que gosta também. E como dica dessa semana fica esse filme, Verão de 92. E é isso. Até mais. E aqui tem sempre uma dica de leitura para você. E hoje eu quero falar sobre o livro Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. O livro Arroz de Palma foi publicado em 2008 e desde então já vendeu mais de 50 mil exemplares. Ele é um livro que não é um best-seller de moda, ele é um livro bem reflexivo, fala sobre a família, sobre a edificação da família. Então, por isso que eu acho que é um livro que toca tanto as pessoas e faz tanto sucesso. Na verdade, o livro conta a história de Antônio, que é um senhor de 38 anos, está preparando um jantar para seus irmãos, também com essa faixa etária, e durante a preparação do jantar, ele vai nos contando a história da vida dele. Então, vai passando por vários momentos da vida, inclusive antes do nascimento dele, ele conta algumas histórias do pai e da tia Palma, que foi quem inventou a tradição do arroz como uma forma de prosperidade aos casamentos da família, que permanecem. Então, na verdade, o Arroz de Palma é uma história super bem contada sobre a família comum. E por isso, acho que tantas pessoas se identificam com essa história. Porque ele fala sobre as raízes, as diferenças, o amor, a dedicação, escolhas que fazemos, a aceitação, a nossa compreensão, a perseverança e principalmente a união. Tudo isso que permeia os laços familiares. E é uma reflexão, inclusive, sobre
a família que vivemos hoje, que família que nós temos hoje, que família queremos, como é construída esse laço que nos amarra a outras pessoas da nossa família. Não é um livro para ser lido rápido, é um livro para ser degustado, é um livro para ser sentido, principalmente porque, como diz o autor, família é um prato difícil de se preparar. Boa leitura. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Voronkoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.